Queridos amigos, hoje a conversa irá girar em torno de um tema que inquieta a cada um de nós. No mês passado, tive a oportunidade de me encontrar com a família Johnson, de uma pequena cidade em Ohio. Na aconchegante sala de estar, com uma xícara de chá, Mary Johnson, uma mulher de olhos bondosos e cabelos grisalhos, falava sobre seu marido Tom, que partiu há 6 meses. Ela falava sobre isso de uma maneira surpreendentemente tranquila, até com um sorriso sereno. Vocês sabem, compartilhou Mary, eu frequentemente penso sobre o que acontece com a alma de nossos entes queridos logo após eles deixarem este mundo. Para onde eles vão? O que sentem? Permanecem perto de nós? Essas perguntas são feitas por todos que perderam pessoas queridas. Hoje é possível encontrar respostas baseando-se na experiência de milhares de pessoas que passaram pela morte clínica, nas investigações científicas e na sabedoria de várias tradições espirituais. O tema da transição da alma para outro mundo sempre foi cercado de mistério. Muitos têm medo até mesmo de pensar sobre isso. Afastam esses pensamentos. Mas o medo se dissipa quando vem a compreensão de que a morte não é o fim da jornada, mas apenas uma transição para uma nova etapa da existência da alma. É como mudar-se para uma nova casa. É emocionante, um pouco inquietante, mas à frente espera algo novo e importante. Todo dia, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo se despedem de seus entes queridos. E cada um deles se pergunta: o que acontece com a alma da pessoa amada nas primeiras horas após a partida? Por que as primeiras 24 horas são tão importantes? Os antigos diziam que é exatamente nesse período que a alma faz sua jornada mais importante, despedindo-se da vida terrena e se preparando para uma nova etapa de existência. Hoje vamos percorrer esse caminho juntos, passo a passo. A conversa não tratará apenas sobre o que acontece com a alma, mas também sobre como esse conhecimento pode nos ajudar, que ficamos, a aceitar a partida dos entes queridos e continuar vivendo, mantendo em nossos corações a doce lembrança deles. Pois a compreensão do que acontece após a morte física pode trazer conforto e força para aqueles que permanecem aqui na Terra. Estão prontos para embarcar nesta difícil, mas importante jornada de conhecimento? Vamos juntos levantar o véu do mistério e conversar sobre o que geralmente fica além da nossa compreensão, mas que é tão importante para cada um de nós. O momento da partida física de uma pessoa da vida é apenas o começo de uma incrível jornada da alma. Segundo testemunhos de pessoas que viveram a morte clínica, nos primeiros minutos acontece algo inacreditável. A alma começa a se separar lenta e suavemente do corpo físico. Martha Wilson, de 72 anos, de Minnesota, que experienciou a morte clínica durante uma complexa cirurgia cardíaca, descreve isso como uma sensação de incrível leveza e liberdade. Era como se estivesse tirando um pesado casaco de inverno em um dia quente de primavera, disse Martha após retornar à vida. Sem dor, sem medo, apenas uma sensação extraordinária de libertação. Descrições semelhantes aparecem em milhares de testemunhos de pessoas que viveram experiências próximas da morte, independentemente de suas crenças religiosas, idade ou condição social. Nesses primeiros minutos, muitos notam que podem ver o que acontece ao seu redor, como se estivessem de cima. Eles descrevem detalhadamente as ações dos médicos, as conversas das enfermeiras, até mesmo os objetos que estão em outras salas do hospital. A ciência moderna ainda não pode explicar completamente este fenômeno, mas muitos casos documentados confirmam a veracidade dessas observações. É interessante que, nesses momentos, a consciência se torna incrivelmente clara. As pessoas observam que conseguem pensar com mais clareza e perceber a realidade de forma mais completa do que nunca. James Peterson, um médico experiente de Boston, que dedicou 40 anos ao estudo de experiências próximas da morte, afirma: o cérebro pode parar de funcionar, mas a consciência continua a existir. Este é um dos fenômenos mais fascinantes que a ciência moderna enfrenta. Nos primeiros minutos após a morte física, a alma geralmente permanece próxima ao corpo. Esse tempo pode ser comparado a despertar de um sono profundo. Leva um tempo para perceber o novo estado. Muitas almas, nesse momento, observam o que acontece ao seu redor com interesse, mas sem medo ou preocupação.
Elas veem a dor dos entes queridos, as tentativas de reanimação, se acontecem, mas percebem tudo isso como se estivessem de fora, sem a anterior implicação emocional. Neste período, a alma começa a notar que pode atravessar objetos físicos, mover-se à velocidade do pensamento e perceber o mundo ao seu redor de uma maneira totalmente nova. É o tempo do primeiro encontro com a nova realidade, onde as leis físicas habituais não se aplicam, e a alma aprende a existir em seu novo estado. Nas primeiras 6 horas após a partida física, a alma continua sua incrível jornada. Neste período, ela ainda está intimamente ligada ao mundo terreno por meio do que se chama de fio prateado, uma conexão energética fina. Este conceito antigo é encontrado nas tradições de diferentes povos, desde os nativos americanos até as doutrinas orientais. Muitos videntes a descrevem como um fio prateado luminoso que conecta a alma ao corpo. A família Brown de Nova Jersey compartilhou uma história surpreendente. Após a partida do pai, todos os membros da família, independentemente uns dos outros, sentiram sua presença na casa durante várias horas. A netinha até conversou com o avô invisível, e o cachorro favorito se comportava como se o dono ainda estivesse por perto. Casos semelhantes não são raros. As almas frequentemente permanecem perto dos entes queridos para garantir que estejam bem. Neste período, a alma começa a entender que pode se comunicar com os vivos através de sonhos, através de memórias inesperadas ou até mesmo através de sinais aleatórios. Sarah Thompson, uma psicóloga de Portland que trabalha com pessoas que sofreram perdas, observa: muitos clientes contam como, nas primeiras horas após a partida de um ente querido, de repente os relógios que estavam parados começavam a funcionar, o rádio ligava inesperadamente, ou pássaros especiais apareciam na janela. Nessas horas, a alma frequentemente visita lugares que foram importantes durante a vida. Isso pode ser a casa de infância, o jardim favorito, o local de trabalho ou outros lugares significativos. Nesse momento, a alma já começa a entender que o mundo material não tem mais a mesma importância. As coisas que pareciam tão importantes em vida perdem seu apelo. É particularmente importante neste período que a alma possa sentir o amor e as orações de seus entes queridos. Cada pensamento bondoso, cada lembrança calorosa, cada oração sincera cria uma energia luminosa que ajuda a alma em sua jornada. É por isso que, em muitas tradições, é comum reunir-se nas primeiras horas após a partida de uma pessoa para recordar momentos bons e orar. Esse tempo pode ser comparado a um passeio de despedida antes de uma longa viagem. A alma parece percorrer lugares familiares, despedindo-se dos entes queridos e coletando as últimas impressões da vida terrena. Nesse momento, ela já começa a sentir a atração de outro mundo, onde a espera a próxima etapa de sua viagem. No período de 6 a 12 horas após a partida física, a alma entra em uma fase importante de conscientização de seu novo estado. Esse tempo é frequentemente comparado ao despertar de um longo sono, quando gradualmente se chega à compreensão da nova realidade. Durante esse período, encontros surpreendentes com guias espirituais começam a ocorrer. A experiência da família Anderson, de Minnesota, é especialmente reveladora. Após a partida da avó Elizabeth, todos os membros da família relataram eventos incomuns. O neto Michael, que era particularmente próximo da avó, contou como, nessas horas, sentia a presença não apenas dela, mas também do avô que havia partido há muito tempo. Era como se o avô tivesse vindo receber a avó, compartilhou ele mais tarde com sua mãe. Nesse momento, a alma começa a ver aqueles que partiram antes: pais, cônjuges, amigos. Muitas pessoas que passaram pela morte clínica descrevem esses encontros como uma experiência extraordinária de alegria e reconhecimento, como se encontrassem velhos amigos após uma longa separação. As almas de entes queridos vêm para ajudar nessa transição, explicar o que está acontecendo e oferecer consolo. A doutora Susan White, que estuda experiências próximas da morte há mais de 20 anos, observa uma interessante regularidade. Nesse período, as almas frequentemente veem uma luz brilhante, mas não ofuscante. Essa luz é descrita como viva, inteligente, irradiando amor incondicional e aceitação. Muitos dizem que, na presença dessa luz, todos os medos e ansiedades terrenas se dissolvem. Nesse período,
Ocorre uma transformação surpreendente na percepção. A alma começa a entender que a vida não termina com a morte física, mas continua de uma nova forma. Chega à percepção de que todos os problemas, conflitos e ressentimentos terrenos foram parte de uma grande lição e agora perdem seu significado diante da eternidade. A família Anderson lembra como, nessas horas, havia uma atmosfera especial de paz em casa. Mesmo aqueles que normalmente lidavam com a perda de maneira difícil, sentiam uma inexplicável serenidade. Isso acontece com frequência quando a alma chega à aceitação de seu novo estado e começa a compartilhar essa tranquilidade com os entes queridos. É precisamente nesse período que é importante que os familiares e amigos se reúnam, compartilhem lembranças e se apoiem mutuamente. O amor e a memória deles criam uma espécie de ponte pela qual a alma pode seguir em frente tranquilamente, sabendo que deixa seus entes queridos em segurança e sob apoio mútuo. No período de 12 a 18 horas após a partida, a alma entra na fase mais importante de sua jornada, o momento de escolher um caminho. Cada alma, nesse momento, tem a oportunidade de ver diferentes opções para sua existência futura. É como o momento em que um viajante para em uma encruzilhada e examina atentamente as placas, escolhendo a direção correta. Rachel Parker, uma enfermeira de Chicago, com 30 anos de experiência em hospícios, fala sobre observações surpreendentes. Segundo ela, até os pacientes mais inquietos, nesse período após a partida, parecem ser envoltos em uma atmosfera de profunda paz. Os familiares muitas vezes notam que as características faciais se suavizam, como se a pessoa finalmente tivesse encontrado a resposta para uma pergunta importante. Neste momento, ocorre uma interação especialmente ativa com outras almas. Estas podem ser tanto almas de entes queridos, quanto aquelas com as quais houveram importantes lições de vida. Muitos que vivenciaram a morte clínica descrevem esses encontros como uma experiência incrível de compreensão sem palavras, onde as almas se comunicam diretamente, compartilhando experiências e conhecimentos. A família Clark, de Oregon, compartilhou uma história inusitada. Após a partida de sua mãe, durante essas horas, todos os relógios eletrônicos da casa mostravam horários diferentes, e as flores favoritas da mãe, os lírios brancos, repentinamente floresceram, embora não fosse a época certa. Era como se ela estivesse nos fazendo saber que o tempo agora flui de maneira diferente e que a vida continua em uma nova forma, contou a filha, Lisa. É exatamente nesse período que se torna especialmente importante deixar ir a alma que partiu. Um forte luto e desespero dos entes queridos podem criar laços energéticos que dificultam o caminho da alma. Isso não significa que se deve parar de amar ou esquecer. É importante encontrar um equilíbrio entre a memória e a aceitação das mudanças inevitáveis. O amor dos entes queridos deve ser um apoio, e não um âncora. Muitas tradições espirituais falam que nestas horas a alma pode ver as consequências de suas ações terrenas, mas não como um castigo ou recompensa, e sim como uma lição e experiência. É um momento de profunda compreensão das interconexões entre todos os seres vivos, de percepção da unidade de tudo que existe. A alma começa a perceber a vida terrena como uma das etapas de uma jornada infinita, onde cada encontro e cada evento tem seu significado e importância. Nas últimas 6 horas do primeiro dia, da 18ª à 24ª hora, a alma se prepara para a transição final. Este período pode ser comparado à conclusão de uma etapa importante da viagem, quando o viajante recolhe suas últimas coisas antes de seguir adiante. Neste momento, ocorre uma despedida especialmente profunda e definitiva do mundo terrenal. Emily e George Watson, pesquisadores do Arizona, que dedicaram suas vidas ao estudo de experiências próximas da morte, observam que, neste período, frequentemente acontecem fenômenos naturais incomuns. Seu arquivo contém centenas de testemunhos sobre inesperadas chuvas de arco-íris, comportamentos atípicos das aves, rajadas súbitas de vento quente no meio do inverno, como se a natureza mesma estivesse participando dessa despedida. Neste momento, as almas frequentemente visitam todos aqueles que foram importantes em suas vidas, mesmo que essas pessoas estejam longe. Muitos contam sobre sonhos inesperados
ou lembranças súbitas do ente querido exatamente nessas horas. Betty Simmons, da Flórida, lembra que, após a partida de seu irmão na Califórnia, acordou no meio da noite com a sensação de sua presença e o aroma de seu café favorito no ar. Neste período, a alma já é plenamente consciente de seu novo estado e está pronta para seguir em frente. Os laços terrenos gradualmente se enfraquecem, dando lugar a uma nova compreensão da realidade. Isso não significa que a alma deixa de amar os entes queridos. Ao contrário, o amor se torna mais puro e profundo, libertando-se das convenções e limitações terrenas. Para aqueles que ficaram, é importante criar uma atmosfera tranquila e pacífica nessas horas. Pode-se acender uma vela, falar suavemente com o ente querido que partiu, expressar gratidão por tudo de bom que foi compartilhado. Muitos ressaltam que é exatamente nessas horas que chega uma sensação especial de paz e aceitação do que aconteceu. É interessante que os animais de estimação frequentemente reagem de forma muito sensível ao que acontece nesse período. Eles podem se comportar de maneira incomum, como se estivessem observando algo invisível, ou, ao contrário, tornam-se especialmente calmos e serenos. Isso é mais uma confirmação de que o processo de transição da alma é uma parte natural do grande ciclo da vida, sentido por todos os seres vivos. Ao final dessas 24 horas, a alma geralmente está pronta para seguir em frente, para aquelas esferas de existência que estão além da nossa compreensão habitual. Ela leva consigo o amor dos entes queridos, a experiência da vida vivida e uma nova, mais profunda compreensão do significado da existência. Compreender o que acontece com a alma nas primeiras 24 horas após a partida ajuda muitos a lidar com o medo da morte. Patrick Williams, psicoterapeuta do Centro de Apoio a Idosos em Boston, observa que, através da consciência da naturalidade desse processo, vem a aceitação das mudanças inevitáveis na vida. Manter o vínculo com os entes queridos que se foram pode ser feito de várias maneiras. Isso não significa estar em luto constantemente ou viver no passado. Ao contrário, trata-se de manter uma memória luminosa e de gratidão. A família Roberts criou uma bela tradição. Todo ano, no aniversário da partida da avó Grace, eles se reúnem, preparam seus pratos favoritos e contam histórias de sua vida. Os netos que nunca conheceram a avó sentem através dessas histórias uma conexão com ela e com as tradições familiares. É importante lembrar que o medo da morte é muitas vezes o medo do desconhecido. Quando entendemos que a partida física não é o fim, mas sim uma transição, tudo se torna mais fácil. Muitas pessoas que passaram pela morte clínica falam sobre uma sensação incrível de liberdade e a ausência de medo. Elas retornam à vida com uma nova compreensão e frequentemente perdem completamente o medo da morte. Para aqueles que ficam, existem práticas simples que ajudam a lidar com a perda. Pode-se criar um pequeno altar de memória com fotografias e objetos significativos, manter um diário onde se registram lembranças e sentimentos, ou plantar uma árvore em homenagem ao ente querido. Alguns encontram consolo em trabalhos voluntários ou em ajudar outras pessoas que estão enfrentando a perda de entes queridos. A doutora Sarah Miller, que trabalha com pacientes idosos, aconselha seus pacientes a se prepararem para a transição. Não com medo, mas com compreensão e aceitação. Quando uma pessoa entende que a morte não é um buraco negro, mas uma porta para uma nova experiência, toda a sua atitude em relação à vida muda. Ela começa a valorizar cada momento, tornando-se mais gentil e sábia, afirma ela. É especialmente importante aprender a deixar ir. Isso não significa esquecer. Significa permitir que a alma continue seu caminho, mantendo em seu coração o amor e a gratidão. Como diz Martha Stevens, que perdeu o marido há 2 anos, agora sei que o amor é mais forte que a morte. Ele não termina com a partida de um ente querido, apenas assume uma nova forma. Para concluir esta conversa importante, quero dizer a todos que estão passando pela perda de um ente querido. A alma é imortal e o vínculo com nossos amados nunca se rompe completamente. Compreender o que acontece nas primeiras 24 horas após a partida ajuda a lidar com o peso da perda e a encontrar a paz interior. A família Anderson, que perdeu seu filho mais velho, Michael, no ano passado, compartilhou uma observação surpreendente. Linda, a mãe de Michael, conta: "Quando paramos de chorar desesperadamente
e começamos a lembrar momentos felizes relacionados ao nosso filho, coisas incríveis começaram a acontecer em nossas vidas. As músicas favoritas de Michael tocaram em lugares inesperados. Suas flores preferidas floresceram fora de época. Como se ele estivesse nos dizendo: tudo está bem, a vida continua em uma nova forma. Para aqueles que recentemente acompanharam um ente querido em seu último caminho, é importante lembrar: as primeiras 24 horas não são um tempo de luto, mas um tempo de apoio e amor. Seus pensamentos positivos, suas boas lembranças e suas orações criam para a alma uma luz especial que a ajuda em sua jornada. Não aprenda com sua dor, deixe-a ir com amor e gratidão. Cada vida é um precioso presente, e cada partida não é um fim, mas uma transição para um novo começo. A antiga sabedoria diz: as almas daqueles que amamos nunca morrem. Elas permanecem no sussurro das folhas, nos raios do sol, nas gotas de chuva, em nossos corações e lembranças. Elas continuam a viver nas boas ações que realizaram, nas vidas que tocaram, no amor que deixaram para trás. Lembre-se de que aqui e agora é o momento mais importante de nossas vidas. Valorize cada momento passado com os seus. Diga palavras de amor, compartilhe calor, crie boas lembranças, pois são esses momentos que se tornam a luz que ilumina o caminho da alma em sua viagem eterna. E que o conhecimento do que acontece com a alma nas primeiras 24 horas após a partida seja uma fonte de conforto e apoio para você. Lembre-se, o amor é a única força capaz de superar a fronteira entre os mundos. Ele permanece conosco para sempre, conectando almas com fios invisíveis, mas fortes da eternidade. E para concluir, gostaria de agradecer a cada um que esteve conosco hoje nesta conversa difícil, mas importante. Se este material lhe pareceu útil, por favor, inscreva-se no canal. Ainda temos muitos temas interessantes para discutir juntos. Deixe seus comentários, compartilhe suas histórias e pensamentos. Sua experiência é muito importante para a nossa comunidade. Clique no sino para não perder novos vídeos. Até a próxima, cuide-se e cuide de seus entes queridos. Lembre-se, você não está sozinho neste caminho, estamos sempre por perto.